Oi pessoal, aqui é a Manu e nós vamos começar mais um vídeo hoje pintando com a Manu. E dessa vez eu vou ensinar para vocês a fazer a galáxia de aquarela, tá? Existem muitas formas, eu uso várias formas, dou uma variada de acordo com o efeito que eu quero, mas eu vou ensinar uma para vocês que é a mais facilzinha de fazer e uma que eu adoro. Então, primeiro que a gente vai precisar de uma base de um desenho. Vocês podem pegar só um pedaço de papel, uma folha pequena. Se vocês quiserem, desenhem uma boneca e façam os cabelos pra gente poder desenhar os cabelos. Mas isso não é o mais importante aqui. O importante é a gente focar e aprender a técnica, tá? Então, a gente vai precisar de um papel de aquarela, eu diria que para esse trabalho que é muito molhado, é muita água, o ideal seria 300 gramas, mas quem tiver um 200 gramas tá ok também. Vamos precisar de aquarelas. Eu gosto para esse trabalho de usar aquarelas líquidas, e eu tenho essas aqui, tá? Que são ok, são as únicas que eu experimentei. Não tenho muito para falar sobre elas, mas são aquarelas líquidas, o que é legal, tem umas cores bem fortes. E além das cores serem fortes, elas são mais econômicas, tá? Eu uso bastante. Então a paleta de cor fica mais ou menos assim, tá? E eu uso a minha aquarela da White Nights. Vocês podem usar qualquer set de aquarelas. E o que eu uso nessa paleta, o que eu gosto de usar, são as cores mais vibrantes. Por exemplo, eu uso bastante esse rosa, que é um rosa choque, assim, neon. Mas vocês podem escolher qualquer outra cor forte, tá? E outra coisa que eu uso bastante é a aquarela de cor preta ou um azul bem escuro para fazer as partes mais escuras. Então, eu aconselho que vocês tenham isso à mãos. Não precisa necessariamente ser aquarela líquida, mas se vocês tiverem uma aquarela que tenha cores escuras, como o azul escuro, um vermelho mais escuro, enfim, preto é legal, azul marinho, e eu sempre gosto de usar uma corzinha muito forte. No caso, eu gosto bastante do rosa choque, do rosa neon, mas vocês podem usar amarelo, verde, qualquer uma. Experimentem, tentem, tá? Então, a gente vai começar e a primeira coisa que eu vou fazer é misturar as minhas aquarelas para vocês verem. Muita gente gosta de ver essa parte, ver como é que eu faço. Então eu tenho um jarro de água que não tá muito limpo, mas tá ok, eu usei com cor neutra, com guache branco, não vai atrapalhar o efeito. Eu tenho um pouquinho de tinta no meu godê, eu sempre falo pra vocês, gente, não limpem o godê, utilizem. Então eu tenho vários godês, esse daqui é só pra usar, pra fazer com as galáxias. E aí a primeira coisa que eu faço, eu venho aqui com um conta-gotas e eu jogo nelas e eu vou reativar o que eu já tenho aqui dentro, tá? Pra dar uma reutilizada nessas tintas. Então pronto. E aí eu vou usar as minhas aquarelas líquidas, tá? Eu vou abrir primeiro eu acho que uma das cores que eu mais gosto de usar é esse azul royal, que tá aqui bem no meio. Então, eu vou pegar um pouquinho mais desse azul royal, também com conta-gotas, e vou jogar aqui. Aí eu dou uma lavada no meu conta-gotas pra poder pegar outra cor. Esse vermelho escarlate que tá aqui, então vamos lá. Misturem bastante da tinta, porque a gente vai usar bastante, tá? E o ideal é a gente ter o suficiente. Agora eu vou usar um magenta. Aí tem o lilás, que eu gosto também, que é mais puxado pro azul. E o violeta. Gente, essas cores, de novo, falando pra vocês aqui, não é importante qual a cor, o importante é que sejam tonalidades escuras pra gente ter esse super efeito de galáxia mesmo, né, de universo, enfim, do escuro. Então a gente vai ficar nas tonalidades escuras, tá bom?
Ah, outro material que eu esqueci de falar que eu uso, mas é bem lá no final e também é opcional, é um guache branco. Qualquer guache, tá? Quem tiver tinta mesmo também pode usar. Então pronto, essa minha paleta tá feita, vou colocar ela aqui pro lado. E agora eu vou só ativar essa minha palhetinha aqui. Vocês também, quem faz aula comigo lá na aula de arte, quem assiste meus vídeos já sabe como é que eu ativo. Eu coloco uma gotinha também, eu vou colocar aqui só no que eu vou usar, que é esse rosa choque. Eu uso bastante também essas cores mais escuras, e aqui varia entre Payne's Gray, azul marinho, um preto neutral black que chama. Pronto. E vou ativar um ultramarine aqui também, que é um azulzinho que às vezes eu gosto de usar. Então, botei aqui pro lado. Agora, eu vou pegar o meu papel aqui com uma certa cautela, pra não sujar, porque eu quero manter a bonequinha branca e quero pintar só o cabelo dela. E agora eu vou escolher os meus pincéis. Eu gosto de usar, para esse tipo de trabalho, um pincel que carregue bastante água, tá? Então, eu vou usar esse meu aqui, da Winsor & Newton, que é um pincel amarradinho e ele aguenta bastante água. Vocês podem usar o pincel que vocês tiverem, de preferência pincéisinhos maiores, tá, gente? Então, pincel muito pequenininho, olha aqui. Pincel muito pequenininho não carrega muita água, não vai fazer o efeito legal. Então, o ideal é pegar um pincelzinho maior, o maior tamanho que vocês tiverem aí, tá ótimo, tá? E aí a gente pode deixar de lado um pincel menorzinho para quando a gente for fazer os detalhes aqui, esses pedacinhos pequenininhos, a gente conseguir espalhar a tinta com um pouquinho mais de precisão, tá? Então, vamos lá, eu já tô com tudo mais ou menos aqui. Eu vou virar o meu desenho porque... eu vou começar aqui, ó, do cabelo, dessa ponta do cabelo e vou pra lá. Então é melhor eu trabalhar dessa forma, uma questão de gosto e preferência, vocês podem fazer como quiserem. Mesmo trabalhando daqui pra cá, a gente também pode, eu gosto, quando eu for pintar a galáxia, eu sempre viro o desenho, é uma preferência minha. Então vamos lá, e eu vou começar molhando o meu pincel, vocês não estão vendo, mas eu tô molhando na água, deixando ele bem molhadinho. E aí eu vou começar por qualquer cor. Eu vou escolher aqui uma cor mais escura, eu vou botar um azul primeiro. Então vamos lá. E aí eu vou pintar aqui esse pedacinho, essa bordinha. E o truque aqui, gente, é a gente deixar as pontinhas, ó, a gente vai fazer tipo uma poça com essa cor. Eu tô fazendo uma poça com esse azul bem bonito, fiz uma poça e deixei a borda aqui, ó, a beirada cheio de tinta, de água. Isso por quê? Porque eu não quero que seque, se secar vai ficar marcado, tá? Aí eu fui lá, limpei o meu pincel, vou pegar um preto forte, um preto neutro, e vou colocar aqui próximo e vou juntando as bordas aos pouquinhos, tá? Então, eu fiz isso, vocês estão vendo como é que tá ficando. E aí, ó, eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar as minhas bordas bem molhadinhas com a tinta preta, bastante água, tá? Pra não secar, enquanto eu vou molhar o meu pincel, tirar essa tinta e pegar outra tinta. Então, eu vou vir aqui e vou pegar esse violeta aqui. A escolha das cores, gente, é totalmente aleatória, tá? A única regrinha, não é nem uma regra, mas é a única coisa que eu gosto de fazer é assim. Tem bastante cor escura aqui, né? Eu tô nessas tonalidades, ó. Lembra sempre de deixar, a gente fez a poça, vamos deixar molhadinho as beiras pra não secar. Então, fiz aqui, né? Misturei essas cores, não tem regra, posso usar a cor que eu quiser. Quando eu tenho muita cor escura, aí sim eu vou pegar uma cor mais clara e mais vibrante. E aqui tem um truque pra ficar bem legal. Eu vou pegar o meu rosa neon, que chama, esse rosa da White Nights, um rosa neon.
E eu vou colocar esse rosa um pouquinho mais afastado aqui, ó. Coloquei aqui. O meu pincel não tava totalmente limpo, então... E aí eu vou juntando, tá? E por que que eu boto ele mais pra trás? Vocês estão vendo que, ó, a tinta escura já tomou conta do meu rosa? Então ele não vai sobressair, tá vendo, gente? Então eu vou... E aí outro truque que eu gosto de fazer, eu vou aproveitar e mostrar pra vocês. Eu pego um outro pincel limpo, molho ele, vou lá nessa minha cor que eu quero usar. Eu quero ela bem vibrante, né? Eu já coloquei ela aqui, essa pocinha. E aí eu venho aqui do lado, ó, e coloco ela. E aí depois que eu coloquei ela, eu vou puxando o restante, a pocinha, e vou fazendo as beiradinhas aqui, ó. Tá? Dessa forma, a gente garante que tem um pedacinho que vai ficar bem vibrante, tá certo? Então, essa é uma forma de fazer. Agora, eu vou pra esse canto aqui, porque ele tem pouca água e eu não quero que ele seque. Se ele secar, vai ficar marcado, o nosso desenho já não vai ficar tão legal. A gente quer que as cores entrem, né? Que essas cores se misturem aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o azul. Eu vou misturar. E aqui também, ó, tem pouca tinta, então eu preciso correr, trabalhar rápido. Eu vou pegar uma cor escura, porque quanto mais clara a cor, mais legal fica se ela estiver rodeada por cores escuras. Vocês, enfim, essa é algo que a gente entende quando a gente vê lá as galáxias, tá tudo escuro, de repente, bum, tem um clarão, assim, de cor, e eu acho legal, eu gosto. Então, vou aproveitar, vou passar aqui, vamos deixar, ó, sempre lembrando de deixar bem molhado, tá? A bordinha pra não secar. Agora, eu vou aqui pra esse pedaço, eu vou trazer um pouquinho mais de escuro. Eu normalmente gosto das minhas galáxias mais pro escuro, tá? Mas se vocês forem buscar referências, tem muita referência de galáxia de aquarela por aí na internet, vocês vão ver que tem gente que usa uma paleta de cor bem diferente, tem gente que usa até o branco mesmo do papel, enfim, é uma questão de preferência. E aí a gente continua, vamos lá, misturando as cores. Eu tô usando um vermelho mais forte aqui agora, deixando sempre a pocinha, tá? E aqui, gente, tá com dúvida? Deixa sempre mais molhado do que seco, tá? Depois vocês podem, enfim, tirar, e com o tempo a gente vai aprendendo o quanto de papel quanto de água, desculpa, que é legal usar, o que fica legal, o que a gente gosta e tal. Então, é assim, eu vou criando dessa forma. Vou usar mais um pouco desse azul aqui. E as cores, como vocês podem ir vendo, ó, elas vão se misturando e vão formando outras cores, mas sempre nessa base mais escura, né? Então, vamos lá, deixando a bordinha aqui. Eu vou de novo pro preto, porque já tá ficando muito claro, principalmente aqui, eu tô achando. Então, eu vou aqui no preto. Aqui embaixo também. Deixem bastante água, e aqui eu vou mostrar pra vocês logo quando eu for voltar como é que a gente faz esses trechinhos mais delicados, sabe? Pra gente, enfim, não ter problema. Então, pronto. Vou escolher aqui mais um violeta para colocar aqui. Essa é a hora, gente, da gente simplesmente se soltar mesmo, tá? E vamos pintando quase que a mão livre. O único segredo é deixar mesmo as bordinhas bem molhadas, tá? Agora eu vou fazer de novo uma cor mais
vibrante e eu vou usar o rosa outra vez, que eu gosto. Vocês podem usar verde, vocês podem misturar cores. Eu gosto de ficar nessa palhetinha de rosa. De novo, afastado da minha massa aqui de tinta. Então, eu venho aqui mais afastada para eu fazer uma bola central bem forte, né? Com a cor bem concentrada e vibrante, tá? Então, eu fiz ela aqui bem no centro. E aí, eu vou aumentar, que esse vai ser mais ou menos a área que vai se misturar com as outras cores. Então, eu vou lá e vou pegar um preto e vou unindo essas duas cores entre elas. Outro truque para não entrar muito a cor é puxar para fora, né? Então, da cor que você quer manter para fora. Aqui já é um espaçozinho mais, como é que eu posso dizer assim? Mais difícil. Eu puxei um pouquinho da água aqui, porque ele já começa a chegar na beirada, a gente tem que ir com atenção e fazer mais delicado. Aí, ó, sujou, vai lá, corre e limpa na hora para não ficar marcado, tá? Eu vou pegar um pincel um pouquinho mais delicado. Deixa eu ver qual. Esse aqui, para poder pintar as beiradinhas. Então, eu vou de preto, eu quero usar o preto aqui. E, ó, eu quero pintar essas beiradinhas aqui pra não sair, não ficar bagunçado. Eu quero ficar dentro das linhas, né? Então, aqui. E eu vou continuar usando esse pincel pequenininho para fazer esse cantinho aqui, porque eu não preciso de muita água. E aí que tá outra dica: quando a gente vai chegando perto do cantinho, o ideal é a gente não trabalhar com muita água, porque senão pode passar ali dessa barreira onde a gente quer chegar, tá certo? Então, é sempre uma questão de dosar a água, e isso, gente, é prática, prática, prática. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente fica, melhor a gente vai ficando, tá? E a galáxia é uma ótima maneira de treinar, porque não tem muita regra. Como vocês podem ver, vocês simplesmente pegam a água, enfim, e a cor, a tinta que vocês querem e aplicam do jeito que vocês quiserem. Eu tô procurando um pincel meu aqui que eu não sei onde foi parar, não sei o que eu fiz com ele. Tudo bem, a gente segue aqui. Eu vou, ó, aqui já ficou marcado, vocês estão vendo? Eu já esperei muito tempo e ele ficou um pouquinho marcado. Eu vou então vir com o preto. Eu acho sempre chato de corrigir quando fica seco e marcado. Não tem muita solução. Mas eu vou vir aqui, vou passar uma tinta preta para ver se ele fica menos marcado. Ó, consegui, ele não estava tão seco. Essa é a diferença também num papel. Eu tô usando um papel 100% algodão. O papel 100% algodão tem uma velocidade de secagem mais lenta e a gente consegue muitas vezes resolver esse problema, tipo reativar aquilo que já tá com cara de seco um pouquinho. A gente joga a água e aí a gente consegue reativar aquela aquarela, ela volta a ser líquida e aí a gente consegue trabalhar de novo essas pontinhas. Mas o ideal é que a gente deixe sempre bem molhado. Sigam essa regra, é a principal regra da galáxia, tá? É ficar bem molhadinho. Aqui eu tô pintando esse trechinho aqui. Quando eu paro de falar, eu vou virar o meu desenho. Porque agora eu quero ir com bastante calma para não estragar esse pedaço aqui. E aí eu fico sem falar porque eu tô muito concentrada. Mas eu volto a falar. Então, nesses pedacinhos, a gente não precisa ir com muita tinta, repito, tá? Não tem a necessidade, porque quando a gente tá nas beiradinhas, né, a gente pode ir assim,
mais lentamente. Então pronto, aqui tá a base da nossa galáxia. Agora eu vou deixar secar e demora um tempo grande, gente, pra secar, tá? Porque é isso, muita água e o ideal é a gente deixar ele secar bem sequinho, tá? Então eu vou deixar secar e depois eu retorno. Oi pessoal, então agora secou totalmente e eu deixei secar um dia inteiro, tá? Pra ter certeza que tá bem sequinho, porque como eu falei, esse é um papel 100% algodão que seca mais devagar e também porque a gente usou bastante água, então olha como ficou legal. Eu adorei as cores, achei que ficou bem galáxia. E agora, pra fazer ficar mais legal ainda, a gente vai fazer as estrelinhas do céu. Então, pra fazer as estrelinhas é uma delícia, eu adoro. Eu uso sempre um pincel velho que já esteja descabelado, tá? Porque a gente vai fazer assim com ele, maltratar um pouquinho esse pincel. E outra coisa que eu faço é proteger a pintura onde eu não quero que espirre a minha tinta, tá certo? Então eu uso papel higiênico e aí eu coloco assim, primeiro nessa parte toda, depois a gente corrige ali. Bota um pouquinho assim, ali como é branco, não tem tanto problema, porque não fica tão marcado. Depois seca e a gente não vê, mas quanto melhor a gente fizer, né? Quanto mais certinho tiver aqui, melhor pra gente. Agora eu vou usar o meu guache, tá? Um guache branco ou tinta branca, da preferência de vocês. Quem tiver tinta pode usar tinta, quem tiver guache usa guache. E vamos lá, eu molhei um pouquinho meu pincel, vou pegar a tinta guache aqui. Eu uso a tampinha como godê, assim, sempre fiz assim. E aí, o ideal é a gente botar uma quantidade boa de água para ficar fluidozinho, mas não tanto pra gente poder, pra não ficar transparente, porque agora a gente vai fazer como se fosse uns pinguinhos, a gente vai espirrar a tinta aqui no cabelo, tá? Essa técnica também funciona bem com uma escova de dente. Muita gente usa uma escova de dente e a gente pode ou bater o pincel assim, ou a gente pode fazer assim, ó. Eu gosto bastante e fora que é uma delícia, né? Agora eu vou mostrar pra vocês quando a gente bate assim, ó. Tá vendo que os pingos ficam maiores? Ó, aqui eu... Pronto. E aí, ó, eu faço geralmente uma combinação, sabe? Uma mistura entre os pingos maiores e os pingos menores. E aí, a quantidade que vocês vão colocar aí depende de vocês, do que vocês gostam, do que vocês acham que vai ficar legal. Agora, para fazer os cantinhos, eu vou virar a minha imagem. E ó, vocês estão vendo que mesmo protegendo, ainda cai alguns pinguinhos na imagem, então tem que ter esse cuidado. Eu vou limpei, aí eu vou cobrir aqui esse pedaço e vou fazer nessa direção, tá certo? Então, a gente pode bater um pouquinho aqui. Tirar aqui também. Agora eu vou fazer nesse cantinho. E pronto. Aí eu vou limpar aqui, que é mais tranquilo, porque eu deixei branco, né, a imagem principal, então
não tenho que me preocupar tanto. Mas a maioria das vezes a imagem principal tá colorida também, então a gente precisa tomar um cuidado grande, assim, um cuidado maior, até porque o guache não sai tanto. Tadam! Eu gostei até dessa mancha aqui, que não era pra ser tão grande, caiu bastante tinta, mas eu confesso que agora que aconteceu, eu curti. E agora, pra terminar, eu vou pintar o olhinho dela. E eu vou usar um dourado. Eu tô super curtindo essa onda de olhinho dourado, que eu acho também vai ficar um pouquinho mais, não sei, combinando com o desenho, dando um efeito melhor. Então, eu tô usando um guache metálico, tá? Esse é da White Night, se chama Inca Gold. Eu vou colocar o material todo lá na descrição pra vocês. Todo o material que eu tô usando. É uma delícia fazer essas galáxias, é muito bom. No começo é um pouquinho complicado, né? Porque, enfim, a gente não tá muito acostumado com a quantidade de água, a gente lida com quantidade de água, com mistura de cores, etc. Então pode ser um pouquinho complicado e vocês podem acabar não obtendo exatamente o resultado que vocês queriam. Mas com o tempo, gente, vocês vão pegando e é super, super tranquilo, tá? Vai ficando cada vez mais fácil. De obter o resultado que a gente quer. Outra possibilidade é fazer as estrelinhas. Quem tem canetinha branca ou canetinha posca ou canetinha gel branca, pode fazer as estrelinhas manualmente, tá? Elas vão ficar um pouquinho mais certinhas, né? Dá aquele efeito um pouco mais certinho, mas nada demais, também pode ser feito. Só dando aí pra vocês mais uma possibilidade para quem não tem o guache ou a tinta branca. A aquarela branca já é bem transparente, então eu confesso que o resultado não é legal, porque ela seca e fica transparente. Então, assim, sabe, a gente só vê um pouquinho dela e acaba não sendo tão interessante. Eu não sei se eu faço uma bochechinha pra ela, o que vocês acham? Uma bochechinha rosadinha, ou se eu deixo ela assim. Acho que eu vou fazer uma bochechinha, só porque eu quero. Assim, mais rosadinha, vamos lá. Pronto. Eu gostei bastante das bochechinhas e eu adorei o resultado final. Espero que vocês tenham curtido também esse vídeo, esse tutorial. Qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, fala pra mim, deixa aí o seu recadinho. Não esquece de dar seu like, se inscrever no canal, que isso faz com que eu tenha um incentivo pra dar cada vez mais conteúdo pra vocês, tá bom, gente? Um beijo e até mais!